Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Estejam- Oi. Espero que estejam bem. E a gente vai começar mais uma reunião, então, do GT, de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E aí, a reunião de hoje, a gente vai basicamente fazer os posicionamentos de águas urbanas, que foi do GE que a gente teve semana passada, né? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, quem for mais novo, assim, de como a gente constrói os posicionamentos, alguma dúvida assim, pode falar comigo ou com o André. Aí, só antes de tudo, eu queria ver se alguém tem repasses. Se tem... Oi, Bá! Eu vi a Bá. Seja bem-vinda, depois de tanto de algumas reuniões, né? Que a gente não se vê. Mas eu queria ver se alguém tem algum repasse, alguma coisa assim, porque eu não tenho, não sei se o André tem alguma coisa, mas a gente queria abrir esse momento para repasse. Aí Eu acho quem que não quiser tenho, não. pode falar. Eu acho que não tenho, não. Tô lembrado, não. Alguém quer dar algum repasse, alguma coisa que aconteceu na sua cidade, localidade, algum evento interessante que viu, alguma reunião que participou? Bom, eu queria compartilhar. Na sexta-feira, eu fiz uma apresentação para o pessoal do meu trabalho, sobre cidades e meio ambiente. Eu coloquei esse nome, assim, bem geral, né, para falar mesmo de um jeito mais simples, basicamente sobre ocupação do solo, né, urbano, e mostrando as bases do planejamento territorial e das desigualdades, né, que o território é, é, reproduz, e também as consequências no meio ambiente. E se vocês, não sei, quiserem algum dia, putz, quero falar desse tema para o pessoal do meu bairro, ou, sei lá, algum outro grupo, podem contar comigo, eu posso compartilhar o slide, vocês adaptam, a gente vai compartilhando aí esses, para repassar a palavra, né? Só isso. Legal, Elissa, muito obrigada. Estou colocando na ata também. Eu vi agora. Larissa, eu não sei, talvez você tenha mandado só para mim essa mensagem. Ah, agora ela mandou. Mas aí ia falar que a Larissa compartilhou no chat que o Instituto Polis está com vagas abertas para o curso Mergulhando no Direito à Moradia. E ela compartilhou o link. Eu vou colocar na ata também. Obrigada, Larissa. Gente, todo mundo pegou o link da ata ou alguém entrou depois? Acho que não, né? Mas alguém, gente, tem alguma coisa para compartilhar que gostaria de falar? Eu acho que a gente pode começar então, André. E se alguém também lembrar de alguma coisa, quiser falar depois, não tem problema, viu?
Mas acho que a gente pode começar. Na verdade, a única pauta que a gente deixou para hoje foi a dos posicionamentos mesmo, até para não se prolongar muito. Esse final de semana teve reunião de 2 pilares, o de engajamento e lobby, mas aí a gente vai fazer os repasses do que foi conversado, enfim, na próxima reunião, que é reunião livre, então fica mais tranquilo. E agora eu vou mandar para vocês no chat também o documento de águas urbanas, para todo mundo conseguir acompanhar. Eu só não vou, André, não vou conseguir compartilhar a tela. Você consegue ver se dá certo dessa vez? Vou ver, amiga, só um segundinho aqui. Tá. Enquanto isso, estou mandando o link de águas urbanas, vocês puderem abrindo, se alguém não conseguir acessar, me avisa, que eu libero, mas acho que está aberto para todo mundo. Me avisa quando você estiver tranquilo, André. Não, beleza, já resolvi aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Cara, eu não abri nem a... Como é que eu vou abrir? Calma. Olha o louco aqui. Eu não abri ainda. Vamos logo então. Espero que a roupa, né? Deixa eu ver se vai, né? Porque da última vez, às vezes não vai. Vamos rezar para que dê certo. Ai, que bom, Rodrigo. Qualquer Aparentemente. coisa, André, se der algum erro, travar alguma coisa assim, eu tento entrar pelo computador também. Tá, deu certo aqui. Não tá dando problema nenhum. Deixa eu só abrir aqui o chat para mim. Eu vou colocar. Beleza. Amiga, me perdi aqui, calma. Tu quer falar? Foi tu que escreveu, né? Eu acho. Tu quer falar esse iniciozinho? Só os posicionamentos, que não, mas aí eu posso falar desse. Então, fala do iniciozinho, depois eu já posso ajudar na participação. Ah, gente, desculpa, mas hoje a Nath tinha ficado de mediar. O que é que a gente está fazendo? Pois é, eu ia Desculpa. falar, Nath, se você quiser. Não, mas não tem problema não, porque eu também estava pensando nisso agora, eu falei assim, nossa, não era para eu estar falando, mas como eu nem consegui mexer no documento, eu não consegui contribuir, aí eu não sei, eu já li tudo, concordei com tudo também, o que eu precisei comentar, eu comentei lá nos posicionamentos, então acho que vocês podem prosseguir, não tem problema não. E como eu tô de recuperação dos dentes, né, que eu tinha esquecido desse detalhe, é até melhor para mim. Tá bom, eu tô, meu Deus do céu, eu não posso tomar um susto no início da reunião, que já esqueci todo o rolê que tá combinado. Desculpa. Não, mas imagina, não tem problema algum. Eu vou ir falando então, Nath, mas se tiver alguma coisa, ou até quem viu o GE, enfim, ou souber sobre o tema e quiser acrescentar algo, também fiquem à vontade. Bom, águas urbanas, né? Então, o que é isso? O que são essas águas urbanas? Aí isso eu trouxe bastante também do que o Ícaro falou para a gente no GE, né? Então, as águas urbanas, elas tratam de um tema abrangente dentro das nossas cidades e comunidades, e elas envolvem, assim, tanto a gestão de recursos hídricos urbanos, que aí podem ser rios, córregos, lagos, lagoas, dentro do ambiente urbano, né? Também envolve o sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário,
Então, eu até vi nos posicionamentos que alguém colocou, tem também no de saneamento, né, esse posicionamento, mas eu acho que também os temas acabam se cruzando em algum momento. Também tem a ver com gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana, que são os manejos das águas que se precipitam dentro do ciclo hidrológico, né, que o Ícaro mostrou para a gente toda aquela questão da evaporação da água, todo esse ciclo hidrológico, e essa água vem para as cidades, né, e como elas são drenadas nas nossas cidades e comunidades. E essa questão da drenagem urbana, ela está muito ligada também com as inundações, enchentes e alagamentos. Então, o que essa construção pretende, esse documento? Assim como todos os nossos posicionamentos, a gente quer pensar, enquanto juventude do Engajamundo, o que a gente quer e o que a gente defende para uma gestão sustentável das águas urbanas de nossas cidades e comunidades. Então, sobre os problemas encontrados, assim, todos os documentos a gente estruturou assim, coloca um pouco sobre o que os problemas encontrados e as perguntas direcionadoras. Se vocês quiserem acrescentar problemas, podem acrescentar também. Eu consegui colocar 4 do que o Ícaro trouxe. Na verdade, ele trouxe também uma questão dos resíduos sólidos, que eu preciso rever a parte que ele falou, assim, para conseguir escrever melhor, mas, por enquanto, assim, os 4 problemas principais que ele trouxe, né? Seria que com grande crescimento urbano e concentração da população em pequenas áreas, né, essa concentração de gente mesmo, houve um aumento da ocupação nas várzeas de rio e remoção da mata ciliar. E aí isso também está muito, assim, acaba ligando com essas questões tanto isso quanto a retificação dos rios, né, estão também ligadas com os problemas de inundação, enchentes nas cidades. A falta de tratamento do esgoto, então a água que devia ser destinada corretamente, né, para ser tratada, para depois voltar para o corpo d'água mais limpa, né, para voltar mais limpa depois para o corpo d'água, ela não, em muitos locais ela não passa por esse processo. Então, isso acaba prejudicando, assim, os nossos corpos d'água, o que prejudica a nossa saúde humana, né? E também a biodiversidade local, que utiliza das águas que são poluídas através do esgoto. Outro problema que ele trouxe foi a impermeabilização e canalização dos rios. Então, as cidades elas tentaram desenvolver tecnologia para controlar isso. Existe até políticas públicas, enfim, ou algumas tentativas de criar áreas mais permeáveis, mas, no geral, ainda não são suficientes. Então, nossas cidades têm pouca permeabilidade, né? E com a canalização dos rios, também essa água flui mais rápido, então, quando tem muita chuva, mais fácil de ocorrer esses problemas de enchente. E, deixa eu ver... muitos rios foram canalizados, então, para que fosse possível ocupar também as suas várzeas, que são áreas naturais necessárias dos rios. Então, a gente vê também muitas cidades e comunidades que estão próximas daquilo que fala no primeiro ponto, né, que estão próximas das áreas de várzea dos rios, e é uma área que é necessária, né, que o rio precisa daquela área, então acarreta em diversos problemas. E em alguns grandes centros urbanos, a água deixa de estar em conexão com o habitante. Isso foi uma questão que, na verdade, surgiu na discussão, que cria-se um distanciamento dos rios, córregos, lagos, enfim, das águas urbanas, né? Já que esses muitas vezes estão poluídos e causando mau cheiro, desconforto por estar perto, ou eles estão até canalizados e enterrados, então você nem vê que eles existem. Então, cria-se esse distanciamento. E aí foram esses 4, e tem a questão dos resíduos também, que a gente precisa adicionar, na verdade. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar, Érica, eu só queria pontuar uma coisinha,
que é quando a gente fala dessas problemáticas, a gente frisa bastante a questão das inundações, né? Só que o que a gente tem muito também são as secas, né? Que elas também, todos esses problemas que a gente levantou aí, nesses pontos, eles também intensificam as secas, porque como quando chove, a gente não tem como infiltrar essa água no lençol freático, quando a gente tem períodos prolongados de seca, a gente não tem o lençol freático abastecido para a gente pegar essa água do lençol freático. Então, tem essa questão também da falta de água. Então, acho que a gente podia pôr algo relacionado à instabilidade da disponibilidade de água, sabe? Ou talvez. Não sei como fala isso. Não, mas eu achei muito bom, Nath. Eu tô escrevendo aqui, mas se você quiser escrever também, fica à vontade, viu? Aham, beleza. Depois ou agora. Só para também levantar isso em discussão, né? Até mesmo aquela seca de 2014, que um monte de gente ficou sem água em São Paulo, foi falta de gestão, sabe? Dentro do meio acadêmico, assim, a gente fala muito disso, que a gente fala assim, faltou água. Não, na verdade, faltou a gestão da água, de forma que, quando viesse esse período de seca, a gente garantisse o abastecimento das pessoas, né? Mas como a gente não teve uma gestão adequada da água, a gente não conseguiu fazer isso. Então, talvez também acrescentar algo em termos de gestão. A hora que eu li, eu nem pensei nisso, agora que eu pensei, mas eu posso escrever aí também. E eu acho que, em relação aos resíduos sólidos, o que eu entendo, assim, como problemática, é a contaminação dos rios por causa do não descarte correto dos resíduos, sabe? A gente vê muita garrafa, então entope os canais de drenagem e vai tudo quanto é lixo, né, que a gente joga, que a gente não descarta direito, que a cidade não coleta, não recicla, acaba que para nos rios. Então, eu acho que a problemática em termos dos resíduos sólidos é essa, sabe? Mas a gente pode desenvolver aí melhor também, eu ajudo depois. Legal, Nath, obrigada, viu? Eu vou colocar. Eu acho que, por enquanto, se for tudo bem para vocês, a gente só colocar esses tópicos e depois desenvolver. Pode pôr só assim, alguma coisinha assim, aí para eu lembrar, depois eu ajudo vocês e a gente vai construindo. Tá, perfeito. Eu vi que a Elissa, você escreveu também um tópico, Elissa, das doenças. Desculpa. Tô aqui Não, pode atrapalhando o texto. Foi uma coisa que eu pensei, mas eu não sei muito bem como discorrer. Eu só anotei para não esquecer, que eu tô com outras ideias aqui. Veiculadas pela água. Eu não sei tecnicamente como que escreve, se é tipo doenças veiculadas por corpos d'água parados, ou como que fala, tipo, é por isso que eu deixei assim. Então, não sei se talvez essa questão das doenças, né, elas estão ligadas também com essa questão da falta de tratamento do esgoto, está no segundo tópico. A gente pode ver. Dá para fazer subitem ali, talvez? Oi? Dá para fazer um subitem dentro dele, talvez? Pode ser, ou a gente pode até fazer o outro, assim, a gente deixa junto, quer ver? Ficar mais próximo, também para não ficar muito grande o tópico. Tá. Sim, eu acho bacana também esse tópico ficar bem evidenciado, assim, né? Porque é importante pra caramba. Tem um outro dado que eu preciso buscar a fonte direitinho, mas pesquisa e tal, de que da relação do saneamento com a desigualdade de gênero, né? Que quando algum membro da família fica doente, eu acho que a gente já discutiu aqui, será que não?
geralmente é a mulher que cuida e aí falta no trabalho. Tem esses números certinho relacionando o saneamento e o acesso à água potável com essa questão. Dá para a gente colocar também. Então, essa questão, eu não sei se ela estaria mais ligada com saneamento mesmo, né? Com o tema de saneamento. Não sei o que vocês acham. Essa questão que a Elissa comentou. Eu acho que dá para deixar ela bem voltada para saneamento mesmo. Eu acho que as doenças veiculadas pela água fazem mais sentido aqui por causa de estar muito atrelada com o alagamento, né? Ou inundação mesmo. Agora, apesar de ser uma consequência também direta, eu acho que a falta de tratamento de esgoto é mais ligada, a falta de saneamento é mais ligada com essa questão da desigualdade de gênero, né? E também daquela questão das crianças faltarem na escola, então a população mais pobre vai se atrapalhando, né? Na questão de educação. Sei, eu acho que faz mais sentido deixar em saneamento, mas tem a ver também. Então, nem tinha percebido que meu microfone ficou o tempo todo ligado. Deve estar fazendo um barulho danado para vocês aí da rua, mas enfim. Sobre saneamento, assim, se esses pontos que você... Eu não lembro se foi falado nos problemáticos de saneamento. Também não lembro se está nos posicionamentos, mas eu acho assim, que se não rolou essa discussão antes, eu acho que não tem problema se rolar agora, mesmo que depois a gente chegue a... Vamos colocar tal posicionamento lá junto de saneamento, mas acho que é um problema a ser discutido. Se não foi discutido, eu não sei, gente, eu não me lembro. Até a gente estava mexendo esses dias nos posicionamentos, já foram validados, mas eu não vi se tinha essa discussão, rolou essa discussão de gênero lá na parte de saneamento. Se não rolou, eu acho que, mesmo que a gente depois coloque lá, mas a gente pode discutir, aproveitar esse momento e discutir também isso. Que é a mesma coisa de resíduos também, porque também tinha uma que tem um posicionamento só de gestão de resíduos, né? De repente, alguma coisa também que a gente falhou e não saiu na outra discussão, enrolar agora, assim. Aí a gente também vê se faz sentido ficar aqui ou se faz sentido juntar lá. Querendo ou não, no final das contas, todos os posicionamentos são do GT, então isso não é necessariamente um problema. Tipo, vai juntar todos em um arquivo só ou não? Eu não sei. Como que vai? É a Elissa que está falando? Sim. É porque eu não estou vendo, gente, desculpa. Eu só tô na tela compartilhada, eu não sei quem está falando, não vejo quem está falando. Ah, tá. Então, eu não sei se a gente vai juntar tudo num arquivo ou vai deixar daquele jeito separado por tema. Mas, se for juntar, tá mais indiferente, mesmo que a gente, sei lá, mesmo que a gente junte num arquivo, mas continue separado por tema, a questão do posicionamento, se for entrar agora e for validado agora, não foi validado antes, mas eu pelo menos, acho que realocar mesmo, assim, de colocar dentro do tema que a gente achar mais apropriado, assim. Se a gente achar que tal posicionamento faz mais sentido estar lá em saneamento ou estar lá em gestão de resíduos, eu acho que não é um problema assim depois. É que às vezes, assim, vem um evento com o tema tal. Aí a gente já tem a ficha de tudo que a gente pensa do tema tal, né? A gente não precisa ficar indo de um lugar para outro, assim. Acho que nesse sentido facilitaria se for o uso mais comum, assim, pelo GT. Não sei. Na verdade, assim, a gente deixa todos na mesma pasta, né? Tem uma pasta, um drive, que aí ficam todos, tipo, cada um num arquivo, mas todos na mesma pasta. Mas, Depois assim... que for validado, eu acho que vai também passar para a pasta do institucional. Quer dizer, já foi validado, a gente tem que conversar, é porque não fechou, a gente não terminou, né, a revisão de todos, inclusive tem alguns que tem aqueles posicionamentos novos, que a gente vai conversar ainda, mas quando fechar mesmo, eu acho que vai também para o drive institucional, que lá tem um drive com os posicionamentos de cada GT também. Mas, assim, existem ideias
de tipo fazer uma cartilha ou alguma coisa assim, e aí eu acho que acabaria unindo os posicionamentos, mas ainda não são mais ideias, né? Pelo menos esses documentos oficiais que a gente está construindo estão dessa forma, cada item, cada tema em um documento, mas eles todos juntos numa pasta. Rodrigo, você quer falar? Sim, mas pode ser depois que vocês terminarem esse assunto, se for melhor para o segmento da reunião. Não, tranquilo, mas é sobre algum problema, alguma problemática, Isso alguma coisa é assim? Ah, tá. uma questão sobre as problemáticas. Então, sobre essa questão da contaminação dos rios, eu vi que está pontuado resíduos sólidos, né? E eu queria saber se a poluição por agrotóxicos também entraria, porque por mais que eu sei que venha de mais da área rural do que urbana, consequentemente afeta a área urbana quando esses rios poluídos chegam nas grandes cidades, né? Não sei se a gente poderia, de repente, colocar junto com essa questão dos resíduos sólidos, né? Tipo, e outras formas de contaminação dos rios. Ou se a gente coloca em ponto separado. Sei, a princípio, eu acho que poderia estar junto com a questão dos resíduos sólidos. Não sei se vai mesclar muita informação. E se a gente colocar como poluição, e aí depois a gente só discrimina os dois tipos, que essa uma é poluição difusa, que é quando ela não é concentrada em um ponto só, e as outras... apesar que o resíduo sólido é difuso também, é o esgoto que não é difuso. Agora eu mesmo me confundi. Ai, arrasou, Nath. Não, pode ser. Mas qualquer coisa coloca poluição, aí a gente depois fala que tem a ver com resíduos sólidos, com agrotóxicos e etc. Boa. Pessoal, acho que é bacana vocês incluírem coisas que saem das nossas residências também. Remédio, produto de limpeza, tudo isso. É um caminho sem fim. Claro que não dá para a gente ficar especificando todos, porque se vocês vissem a quantidade de coisa que a gente joga na água da nossa casa sem nem pensar, é muito grande, mas pensar um pouco aqui nas nossas residências também. Uhum. Ai, gente, só fazer um parênteses aqui, não me matem. Numa historinha que uma professora minha conta que de tanto... eu não sei se é verídico não, mas eu acredito que seja assim, que tem algum lago, alguma coisa assim, que fizeram uma pesquisa e as mulheres, por causa dos hormônios do anticoncepcional que são liberados no esgoto, estavam fazendo os peixinhos da região virar peixinhas. Ela Isso sempre é real. conta. Gente, a gente não tem noção, né, do que a gente pode causar com tão pouco. Os poluentes emergentes, eu lembro. Sim, várias coisas de disruptor endócrino. Acho que a gente falou no GE de poluição atmosférica também disso. Muito doido, muito doido. O professor Saldivo, eu lembro que ele estava pesquisando o efeito da poluição, que tinha uma hipótese lá de ter efeito no nascimento, assim, também de nós humanos, tipo, de nascerem mais mulheres, mas, assim, não é conclusiva, tá? É só uma pesquisa aí que tá rolando, mas tem muita coisa a ser descoberta nesse... Nossa, eu acho demais. Sim, trágico, mas, nossa, muito doido. Eu acho que a gente pode fazer assim, de colocar
em um tópico, né? E, enfim, citar o que a gente acha importante. Mas é isso que a Bá falou, né? Acho que tem muita fonte de poluição, assim. Eu não sei, Bá, se talvez, se você saberia dizer se essa parte dos remédios e tal, não sei se você diz assim, de descartar na pia, essas coisas, se entraria na falta de tratamento do esgoto. Ou se é mais profundo que isso, assim, que mesmo com tratamento continua poluído, enfim, continua afetando. Isso varia muito, viu, Érica? Por exemplo, quando eu era criança, produto de limpeza era um estorvo. Uma vez que eu li um estudo, hoje é uma coisa um pouco mais manejável, assim, dentro do tratamento, mas isso tem que olhar caso a caso, assim. Mas, de fato, é uma peneira muito grande que rola de fazer, assim. Por isso que eu até dava uma resumida. Por exemplo, antidepressivo que cai na água é um terror, assim. Por exemplo, é um bicho chato. Não sei se isso varia muito de composição. Isso é muito química, gente. Eu já não é muito a minha área. Talvez a Elissa saiba um pouco melhor, que fez engenharia ambiental, mas isso de fato, assim, é uma peneira muito, muito grande. Eu acho que a gente pode deixar assim, como a falta de tratamento de esgoto, né? Que aí entra diversas coisas, tanto a parte de remédio, porque uma vez que você trata e uma vez que você, né, coleta esse esgoto e trata, você não tem mais problema no rio. E depois a outra que vai ficar faltando seria a poluição difusa, que aí entra todos aqueles outros quesitos que a gente falou. E que aí entra a coleta de resíduos também, né? Eu acho que esses dois já contemplam tudo que poderia contaminar o rio. Não sei se vocês concordam. O que vocês acham? Eu estou de acordo. Acho que a gente pode deixar assim. Gente, eu acho que o André caiu. Ele está perguntando. Ele parou de compartilhar, né? Uhum. Eu vou tentar entrar pelo computador. Só um minutinho, gente. Eu estou entrando aqui. Aí a gente já continua. Pronto, deixa eu puxar aqui. Dá para ver, né? Sim. Tá, beleza. Aí a gente pode ir, quem quiser escrevendo, a gente vai escrevendo também depois, para desenvolver esses tópicos. Eu não sei, alguém mais quer falar alguma questão sobre as problemáticas do assunto? Foi abordada alguma coisa relacionada à privatização, alguma coisa nesse sentido, tipo, que a gente brinca, né, tipo, vender a garrafa de plástico, né, que nem uma Nestlé da vida, assim, e não a água.
Então, no GE não foi abordado, não foi um assunto que a gente conversou, assim. Ele não chegou a trazer esse ponto. Acho que se a gente tiver interesse, a gente pode pesquisar mais, ver certinho como funciona, né? Ver mais sobre a questão por fora, né? Não precisa ser só com base no GE, mas assim, no GE mesmo a gente não chegou a falar. Beleza, tem um documentário bem massa que fala sobre isso, eu posso passar para vocês depois. Ah, legal, Rodrigo, passa sim. Se você puder passar. Você lembra o nome? Sim, vou mandar aqui no chat. Tá, eu vou colocar aqui na ata só para a gente registrar. Depois eu incluo ali. Bom, gente, e aí a gente vem para as perguntas direcionadoras, né, para guiar nossos posicionamentos. Eu também não consegui lembrar de muita coisa. A gente acaba deixando umas 3, 4, acho que até tem posicionamento com 5 perguntas, mas não precisa colocar muitas, assim, acho que é mais pergunta para a gente dar uma refletida para conseguir construir os posicionamentos. Aí as duas, assim, que eu pensei, que a gente pode ajustar também, né? Ou se vocês quiserem adicionar alguma coisa, como incluir as águas urbanas de maneira saudável e sustentável. Isso é até uma coisa que o Ícaro trouxe, visando essa preservação ambiental, redução de inundação e a melhoria da qualidade de vida dentro do planejamento de nossas cidades e comunidades. E como ampliar o tratamento de nossas águas antes delas voltarem ao seu curso d'água, né? Eu pensei nessas duas, eu não sei se vocês têm mais alguma sugestão de pergunta direcionadora. Na verdade, as perguntas elas são mais para a gente refletir assim sobre o assunto e conseguir criar as nossas defesas, assim, né? O que a gente defende. Mas se não tiver outra, também não tem problema. Será que a gente coloca algo de tipo como prevenir ou não é a palavra remediar, mas remediar as consequências dos eventos ocasionados pelas águas urbanas? Mas você diz os eventos tipo as inundações? Isso, inundação e seca. Deixa eu ver. Complementando essa pergunta, eu queria pensar em algo relacionado à adaptação climática. Como remediar seria mitigar. Põe assim, amenizar e remediar, entendeu? Algo assim, porque a gente ainda, eu creio que assim, né, pensando em termos de mudanças climáticas, a gente ainda está em tempo de reverter bastante coisa, mas também a gente já não está em tempo de reverter bastante coisa. Então, algumas coisas a gente vai amenizar e outras coisas a gente vai ter que estar preparado para lidar com aquilo. Mitigação e adaptação, eu acho. Então, eu fiquei pensando que seria mitigar.
Pode É ser isso mesmo. como mitigar os eventos, e como promover a adaptação climática. A adaptação da cidade. Então, a gente pôr assim, ó, como mitigar e adaptar os eventos de inundação e seca das águas urbanas, promovendo a... fugiu a palavra climática, você acabou de falar a palavra, eu esqueci. É que adaptar os eventos, acho que não aplica, né? Seria adaptar a cidade, né? É verdade. Eu estou escrevendo Aí aqui para pode gente. ser duas Você- coisas separadas. É verdade, pode ser duas. Tadinha, a Erika tá escrevendo lá, a gente só falando aqui, né? Não, pode falar, gente. Não tem problema, não. Eu vou escrevendo aqui só para a gente não esquecer o que a gente falou. Por enquanto ficou assim, como mitigar os eventos e adaptar as cidades, comunidades... Ai, peraí, que eu fiz uma coisa errada. Não, peraí. Como mitigar os eventos e adaptar as cidades, comunidades... Seriam os eventos de inundação e seca das águas urbanas. Não sei se fez, o que vocês acham? Eu acho que é importante ter um cuidado, porque a inundação ela não necessariamente é causada por mudanças do clima. Muitas vezes ela só agrava um problema já existente, que é o que acontece em São Paulo. A gente fala de enchente em São Paulo há mais de 80 anos. Mas como eu vi que vocês fizeram posicionamentos em relação à permeabilização do solo, essas coisas, então acho que tá de boas. Eu acho que para resolver isso é só colocar eventos extremos, que aí a gente usa o termo eventos extremos, ele é mais ligado com as mudanças climáticas, e aí depois, na hora de adaptar, a gente coloca e adaptar as cidades e comunidades para as mudanças climáticas relacionadas, algo assim. Ninguém concorda, gente, só eu tô falando Na aqui. verdade, a Bárbara falou justamente o contrário. É que eu acho que o certo não, talvez, focar só na questão climática, porque tem questões que não são apenas Sim, tá, entendi. Aham. Eu achei que era mais em questão de corrigir o termo para não achar que é só isso. Entendi. Tipo, as inundações, elas também ocorrem por outros motivos, então é importante a gente não associar elas apenas aos eventos climáticos. a Isso, seca isso também. mesmo. Isso mesmo. Tá bom. A gente tira esses extremos, então? Vamos lá, Érica. Pode tirar. Então, acho que a gente pode pôr como mitigar os eventos de inundação. Será então que a gente não... Ai, quer ver? A gente pode deixar a inundação, enchente e alagamento em um tópico só, que aí vai remeter também à drenagem, tanto a drenagem quanto aos eventos, às mudanças climáticas. Quer ver? Aí é só você colocar aí depois de inundação, Érica. Aqui, né? Inundação, enchente e alagamentos. E agora a gente pula para um tópico abaixo e aí a gente fala mais da questão das mudanças climáticas associadas às águas urbanas. Aí nem precisa citar seca e tal, que acho que já fica subentendido.
Pode pular. Fazer um... perdão. Esse seria um outro, né? Como mitigar os eventos de inundação Isso. e das águas urbanas. E aí a Assim, gente pode pôr o tópico. Eu não sei se eu tenho... só uma dúvida, mas eu não tenho certeza as secas só relacionadas à parte climática. Não entendi, André. A questão da crise hídrica também é sempre relacionada à questão climática? Se ela é sempre relacionada? Não. Ela pode acontecer por outros Então, por isso que eu motivos, achei que né? também, como a Bá tinha falado, eu acho que ele deixaria como estava a enchente seca também, sem ser necessariamente atrelada à questão climática. Eu acho que foi. Tipo inundações e alagamentos, né? Sim, porque eu acho que não precisa Tá. especificar um Então ponto tá. sobre questões climáticas, se realmente todos esses problemas podem ser ou não sobre questão climática. Aí, perfeito. Assim, né? Isso. Tá. Essas Fechou. perguntas, elas são mais para a gente refletir mesmo, assim, né? Não, eu não tô, não, eu só tô, não estava nada, só estava perguntando mesmo para não ficar como se fosse um ponto falando das questões climáticas, mas como se a parte, mas eu acho que da forma como tá, eu acho que tem que acabou apagando a parte de adaptar, né? Eu acho que é mitigar e adaptar, né? Aos eventos, porque são dois termos Dá para diferentes. se adaptar aos eventos e dá para mitigar É os porque acabou eventos. apagando a palavra adaptar nessa frase. Colocar em adaptar. Se adaptar, a mitigar e se adaptar aos eventos, e aí do resto eu deixaria como está. Eu só não sei se é certo a gente falar secas das águas urbanas. Eu acho que a gente pode pôr alagamentos e secas nas áreas urbanas, algo assim, sabe? Isso. Concordo também. Boa. Acho que é só isso. Nossa, eu criei uma confusão de 10 minutos para nada, né? Não, faltou áreas urbanas, que eu não sei quem está digitando, gente, desculpa. Mas para escrever é assim mesmo. Até a gente chegar no que a gente quer mesmo, pensou, né? Não, entendi. Não, mas é porque eu acho que a Nath tinha entendido que a Bá estava falando de especificar a questão climática, mas na verdade ela estava falando justamente isso, é que não é só a questão climática. É isso. Todos esses problemas aí não necessariamente só são a questão climática, por isso que não precisa nada especificar nesse caso aí. Bom, ficou assim, então, como mitigar e se adaptar aos eventos de inundação, enchentes, alagamentos e secas nas áreas urbanas. Acho que tá bom. Ficou bom. Deixa eu só perguntar, vocês estavam conversando na hora que eu caí sobre a questão dos remédios e tal, eu não sei o que foi que a Bá respondeu, mas eu estava só lembrando que da questão de resíduos, eu lembro que também tem a questão das classificações, né? Inclusive, eu lembro que remédios e tal, às vezes também tem essa classificação. A mesma coisa também, até de lixo hospitalar, tudo e tal. E, enfim, isso pode chegar na poluição do rio, da água e tal. Mas aí eu não sei também se... Eu realmente não sei o que vocês conversaram porque eu caí, gente. Mas só dizendo assim, a mesma coisa, tem, né? Se tiver algum ponto que a gente entender que... Eu acho que é atrelado as duas questões, né? Tem a questão da poluição do rio, com esses resíduos, mas também tem a questão do tratamento adequado, do destinamento adequado. Então, talvez alguma coisa possa também, se já não tiver lá também, gestão de resíduos, talvez também. Eu acredito que sim, porque eu acho que me lembro que tem alguma coisa falando sobre o descarte adequado dos diferentes tipos de resíduos, não lembro lá, mas era isso mesmo. Não, tranquilo. Na verdade, no fim, a gente meio que decidiu não detalhar muito, assim, mas colocar, tipo, como poluição difusa, né, esse tópico, e o tópico do tratamento de esgoto. Eu entendi que ficariam esses dois, né? Meio que para englobar essas questões, assim, mas a gente não vai acabar detalhando muito o que inclui em cada um. Eu não sei se entraria em posicionamento, mas algum tipo de reconhecimento.
dos diversos usos das águas urbanas. Aqui em São Paulo, a galera sabe, né, que tem aqui da represa, que a princípio era para a Henry Border, né, que é uma hidrelétrica. Puta, esqueci o nome aqui do rio. Que não era classificado como uso impróprio para consumo humano. Tem as classificações lá, né, que eu já esqueci. E aí, com o passar do tempo, começou a servir para abastecer a população. Então, é um mesmo corpo d'água que é ligado com o Rio Pinheiros. Teria a função de transporte, abastecimento de água, geração de energia elétrica e provavelmente abastecimento, que inclui até, acho que talvez, não sei se irrigação, assim, porque tem até um cultivo, né, aqui de alimentos naquela região. Mas só para relembrar que a gente, se for útil em alguma coisa. Tá falando da Zona Sul, ou Elissa, lá em Parelheiros, Marcilac, Isso. Billings, sim. É um uso bem particular mesmo lá, né? Porque tá do lado de duas represas, entre duas represas. Não vou lembrar do mapa agora. Aquela região é complexa, viu, de falar. Você tem uma ocupação em volta habitacional de comunidades, assim, favelas gigantescas, que não tem muito para onde remanejar mais. Você tem um cultivo lá de orgânicos, né? Muita cooperativa de orgânicos é de lá, inclusive. Muitas quebraram, inclusive, por questão da água, essas coisas. Eu já estudei isso lá também. O uso da represa, né? Que é outra questão. O pessoal usa para lazer também. Desse despejo inadequado de esgoto. Infelizmente, mas eu confesso para você que eu não sei dizer qual que seria o uso adequado naquela região. Então, não seria um posicionamento, né? Bem. Sabe que nem essas coisas da ONU, que você começa a ler, sabe, Agenda 2030, lá? Reconhecendo que nananana, tipo isso, né? Seria uma frase mais ou menos assim. Mas para deixar no canto da cabeça. O máximo que eu posso falar daquela região é que aquela água precisa ter um saneamento adequado lá na região e também ela precisa ser despoluída, assim, né? Que eu acho que isso é o básico que a gente encontra nas cidades, assim. Mas adentrar em outras questões, eu acho que seria uma coisa muito específica, né? Por exemplo, você não pode construir estrutura de saneamento porque é área de preservação. Mas você tem mais de 100 mil famílias morando lá, então é complexo. Quando eu falo morando, tá, gente? Eu falo na boca da represa mesmo, tá? Porque tem pessoas que moram mais ao fundo, assim, mas ainda é considerado área de manancial, em tese não deveriam estar lá, né? Pelas nossas leis verdes, mas estão, já é um problema de habitação, né? Acho que mais que ambiental, inclusive. Mas é isso. Acho que isso é entrar em questões um pouco polêmicas. Na eleição passada, aqui em São Paulo, eu quase briguei com uma candidata por causa disso, mas isso é fofoca, eu falo depois. Qual? Não, gente, eu não posso falar porque isso me expõe, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu trabalhei na prefeitura. Mas tá gravando. Tá gravando. A Bonita falou que o maior problema da falta de moradia é que ela crescia e as pessoas iam morar na área de manancial. Aí eu virei para ela e falei, nossa, as pessoas moram na área de manancial porque querem, né? Nossa, é legal morar lá no manancial, legal morar lá na beira da represa, não tem esgoto, não tem coleta, não tem nada. Nossa, adoraria morar lá na área da represa. Imagina, deve ser muito legal. Bacana, viu, você achar isso, sabe? Nossa, que problemão.
né? Nossa, Moradia você, direito não tem. Você você preferia não que ia fosse. gostar nem um pouquinho, então, de morar aqui em Santos e ouvir o que a galera fala de quem mora na Palafita, né? Que aqui é a maior palafita da América Latina, né? Uhum. E é o mesmo pensamento, a galera acha que realmente as pessoas querem morar lá. É Então. bizarro. Era o que eu ia perguntar, assim, da galera que mora em cidade costeira, com que vocês não tem alguma coisa em particular, assim, A acrescentar. cidade costeira é um outro tema também. A minha universidade faz trabalho lá em Santos, inclusive. Mas é Nossa, é uma problemática muito grande aqui da região, né? Mas principalmente por causa do saneamento, lá não chega coleta, né? Porque o município alega que é invasão e que não tem responsabilidade, e fica aquela coisa, né? Tipo, não vou porque não estou respaldado pela lei, então cria uma acomodação e a galera que está vivendo aquela realidade, né, não tem condição de se organizar para buscar uma coleta privada ou uma sanitização privada, né? Então isso é bem complicado mesmo. Fica aí um gancho no futuro para vocês fazerem posicionamento sobre cidades costeiras. Tem bastante diferença. Mas é complicado. Mas é isso, gente. Uma coisa básica de entender em relação à moradia é ela cresce onde tem espaço. Se é no manancial ou no topo do morro, para não morar na rua. Infelizmente, a realidade é essa. Mas é importante você lembrar do caso, viu, Elissa? Acho que valeria a pena chamar a galera de lá para conversar aqui sobre essa especificidade lá na Zona Sul. Tem um pessoal que faz uns trabalhos muito legais lá no Guarapiranga, lá na Billings. Eu mesma conheço um pessoal de lá, já trabalhei com alguns. Bacana que você lembrou. Vamos sim. Sim, é legal trazer, assim, a gente fala, né, tipo, trazer outras referências até para a gente pensar, tipo, nos posicionamentos. A gente traz o GE, mas é legal se tem mais material, enfim, mais coisas para a gente refletir mesmo. E essa questão das cidades costeiras, você falou, mas eu fiquei até pensando, assim, muito na questão de cidade que tem mar, que tem praia. Na hora que eu estava escrevendo, né, de problemáticas, de tudo, assim, eu fiquei pensando como que seria, assim, eu não sei nem criar uma problemática sobre isso, ou pensar se a gente considera também essa parte do mar, né, da água salgada, não sei, como águas urbanas. Eu fiquei muito nessa dúvida. Acho que valeria a pena, às vezes, a gente pesquisar, não sei se também vocês sabem. Rodrigo, você é de Santos, que você falou? Isso, de Santos. Eu fiquei com a mesma dúvida, eu até ia sugerir, mas aí eu fiquei pensando, não sei se águas urbanas entra, né? Porque eu lembro no começo, e lembro também do GT, que ficou mais restrito a águas doces. Pois é, eu fiquei pensando nisso também. E é algo que eu realmente não sei, assim. Eu também nunca parei para pensar, até porque no meu curso a gente vê todos esses sistemas, a gente vê separados, sabe? Então a gente tem matéria de saneamento, tem matéria de drenagem, tem matéria de áreas costeiras. E aí, dentro da matéria nossa de sistemas costeiros, a gente tem o que a gente pode fazer, por exemplo, para conter o avanço do mar, quais são as problemáticas que causam, a alteração da maré, né, podem causar numa cidade, se a cidade não estiver bem estruturada para isso. Mas agora, se isso se enquadra ao termo de águas urbanas ou se tem outro enquadramento, eu nunca parei para pensar. Eu arrisco dizer que não, porque
porque quando a gente fala muito de sistemas costeiros, pelo menos que eu já estudei, tá, gente? É muito isso que a Nath falou, o que a interação da cidade com a água em si, né? Não necessariamente de uso que a gente está falando. No Chile, por exemplo, a gente estuda muito voltado também para a questão de redução de desastres, né? Lá é um país que tem tsunami. Meu pai nasceu numa cidade que, inclusive, onde ele nasceu na casa dos meus bisavós, tem até uma plaquinha lá, posso até mostrar para vocês, que é Zona a Salvo de Tsunami. Enfim, algumas coisas que não são da realidade brasileira. Então, também entra muito essa questão de gestão de desastres, assim. Agora, de uso, eu acho que é mais complicado, assim, pensando. Eu acho que a gente pode deixar como não, por enquanto, e depois pesquisar melhor. Até porque eu acho que o sistema costeiro, ele interfere nas águas urbanas, sabe? Mas eu acho que ele não faz parte, talvez. Aí eu acho que é melhor a gente ter certeza, assim, qualquer coisa depois a gente acrescenta. Sim. A gente pode procurar algumas referências, não sei. Mas eu também nunca vi, assim, sempre que eu vejo algo sobre águas urbanas, eu nunca vi trazerem essa questão do mar, né? Mas acho que fica válido da gente pesquisar. Tem até uma problemática que o meu professor trouxe para a gente uma vez, que era por causa dos rios estarem com um nível de água menor, o mar adentrava mais no território. E aí chegou um ponto que a água do rio estava ficando tão salina que ela, tipo, estava subindo até o ponto de captação do município. Então, o município, daqui a um tempo, ia começar a captar água para tratar salgado, entendeu? Por causa desse desequilíbrio. Então, alguma coisinha ali está tudo atrelado, mas a gente precisa ter certeza da onde que a gente encaixa, né? Real, né? Agora que você falou, também me veio na cabeça essa questão das zonas estuarinas, né? Que tem água doce e salgada. Mais um ponto aí para deixar de interrogação. Isso é importante, gente. A gente pensando assim aos poucos, sabe? Eu acho importante essa discussão desse documento, que é justamente para a gente ir refletindo antes de construir, assim, de falar dos posicionamentos. E aí, assim, Nath, eu ia até comentar com você que você fez uns comentários aqui do lado, né? Que eu acho que Ele até é seria... chata. Não tem problema, não. Nem me É que conhece, eu acho menina. que seria mais do que um posicionamento, pelo que eu entendi. Na verdade, a gente teria que elaborar. Aí eu ia sugerir da gente ver primeiro esses 4 que já foram, e aí a gente parte para o seu. Perfeito. Tudo bem? Tudo ótimo. Pode ser assim. Beleza. Bom, gente, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa também. Que eu só... Na questão dos oceanos, eu também não estava muito pensando nisso, não. Apesar que eu moro em cidade costeira, mas eu também fico muito na dúvida mesmo se o classifica ou não. Assim, eu sei que aqui em João Pessoa tem muito esse problema também de lançamento de esgoto direto no mar, tanto que tem várias praias aqui que são... A do meu bairro mesmo é imprópria a uso. Mas é isso, assim, eu acho que é muito a questão do... Mas também vem muito de algumas outras questões também, por exemplo, às vezes, por exemplo, às vezes o esgoto, na verdade, que é ligação clandestina da drenagem, por exemplo. Às vezes nem é até uma questão de saneamento, ou é porque estão usando o canal de drenagem para lançar esgoto, e aí está indo direto para o mar, sem tratamento nenhum. Mas é o que acontece, pelo menos aqui em João Pessoa, acho que o maior problema, pelo menos que eu observo em relação ao mar, que a gente sabe assim, fora aquelas questões mesmo de avanço do mar e tal, que tem problema aqui também com a falésia, isso já é outra questão, mas pensando muito nessa questão de poluição, é o que eu estou lembrando agora, assim, de saneamento, resíduos e tal, e até drenagem mesmo, né? Porque acaba que também é lançado no mar, só que aqui é isso também, né? Às vezes também tem ligação clandestina
na drenagem pluvial. E vou logo dizendo que não tem nada a ver com questão de classe social, não, porque o bairro daqui é bairro nobre, então é clandestino deve ser de condomínios e tal, e a prefeitura faz vista cega, pelo jeito. Mas é isso, assim, tem esse problema de poluição do mar. Também também não sei muito dizer a extensão disso também, né, dessa poluição até o quanto, mas acontece isso. Mas também, assim, né, são muitas realidades das cidades costeiras também, só para pensar também, porque, por exemplo, aqui em João Pessoa, estou tentando aqui pensar aqui dessa questão de palafitas, eu não conheço. Tem população ribeirinha, mas normalmente o pessoal mora mesmo na margem, assim, mas palafita eu não conheço por aqui. Mas eu acho que em Recife já tem. Até a forma de ocupação também. É porque também tem muito bem a ver a questão da ocupação também da cidade costeira. Aí já vai outra questão também, né? Porque eu acho que vocês conhecem, assim, que mais ou menos a maioria das cidades brasileiras começaram pela costa marítima. João Pessoa não começou. João Pessoa começou dentro, no rio, e depois que cresceu em direção ao mar. Então, é totalmente diferente. Nosso centro histórico não fica no mar, na orla. Então, tem essas diferenças também da forma de ocupação das cidades costeiras, né? O centro histórico de João Pessoa fica junto do Rio Senhor. A parte que fica no mar é recente. É diferente de Recife e outras cidades, por exemplo. Então, é muito complexos. Então, Elisa, sobre essa questão que você perguntou do GE, assim, não sei, eu acho que sempre se é um tema que a gente tem interesse, acha que vai ajudar a gente, né, até na criação dos posicionamentos, enfim, eu acho que a gente pode fazer, não tem problema nenhum. A gente vê um tempo livre, vê quando que a gente consegue marcar, de repente, enfim, se segunda não der e vocês toparem fazer algum outro dia que não seja dia que tenha reunião já, né, de outro projeto ou GT. Que tá difícil. Tá difícil de novo. Não, sempre tá, né, amiga? Eu não sei como é que tá, né? Porque eu não sei como é que ficou o lance da campanha da Plantae, que era na terça-feira. Não sei se já falaram tanto que ia falecer, mas não sei se faleceu mesmo. Sexta-feira, teoricamente, está livre, mas eu sei que o GT Gênero, por exemplo, tem usado sexta-feira. Ah, é. Eu juro que eu não sei como é que tá, não. É. Mas a gente pode ver numa segunda também, não tem problema. Eu sei, eu sou assim, se a gente quer tratar desse assunto, quer entender mais e quer fazer o GE, a gente pode encaixar. Porque, assim, a nossa agenda, né, o que a gente planeja, assim, mais ou menos no início do ano, é só um norte. A gente sabe que isso vai mudando um pouco, às E vezes. tem as reuniões livres, né? Deixa justamente para isso também, para ter a flexibilidade de repente marcar alguma outra coisa no dia, a gente nunca sabe. Sim, total. Bom, gente, se vocês estiverem de acordo, eu vou partir para os posicionamentos. E aí eu não sei quem, eu acho que o André, não sei se quem mais que escreveu, se foi a Ana, não sei, eu Os acho que foi 3 você, né? primeiros fui eu. Já estou até preocupado com o horário, gente. Desculpa. Alguém ia falar alguma coisa na hora que eu não estava falando. Só para saber. Eu escutei alguém falando no microfone. Alguém queria falar alguma coisa. Não era eu, não? Checando. Não. Eu tenho a impressão que tem outra pessoa querendo falar, mas tudo bem. Assim. Posso? Qualquer coisa, se a gente não conseguir finalizar hoje também, a gente termina semana que vem. Eu posso falar dos 3 que eu fiz, mas também não. Acho que não tem muito o que falar para onde eu coloquei aí. E ver se todo mundo está de acordo. Eu vou ler os 3, e aí, se alguém quiser, pode me interromper no chat, né? Assim, eu vou lendo aqui, vocês dizem também se tiver alguém em desacordo, ou se tiver todo mundo de acordo, enfim. O primeiro que eu coloquei foi o defendemos que, além da educação ambiental, o Estado deve prover meios como saneamento para que a população não polua as águas urbanas. Eu fiquei muito pensando mesmo nessa questão, assim, às vezes a gente também fala muito da questão da educação ambiental, tal, para o pessoal não poluir, tal, o rio, tá perto.
mas também, se não tem formas de não poluir, também é meio complicado você cobrar, às vezes, da população, às vezes. E muitas vezes isso acaba recaindo sobre os mais pobres também, sempre essa culpa de como se poluísse. Como a Bárbara falou, né? Você não está morando ali porque quer, não está poluindo também porque quer. Então, foi mais nesse sentido mesmo, assim. Segundo ponto, defendemos a recuperação, sempre que viável socioambientalmente, a renaturalização dos corpos d'água urbanos, buscando sempre recorrer a equipes multidisciplinares, concursos públicos e projetos, participação popular e, sempre que possível, a integração em vez de remoção das populações circundantes, principalmente as ribeirinhas tradicionais ou de baixa renda. E aí eu só deixando claro que eu falei sempre que viável socioambientalmente, a renaturalização, né, porque pode ser que, às vezes, em alguma situação, né? Eu fiquei pensando muito na minha cabeça dos rios invisíveis de São Paulo, né? Se eu falasse aqui, vamos defender a renaturalização de todos os corpos d'água urbana, como é que ia ser tirado todo mundo que está em cima, ao tamanho do impacto que seria social para a população que está ali, e a coisa, né? Foi uma questão muito da ocupação, até acho que é uma decisão muito mais do Estado do que da população, né? Para penalizar a população por uma questão da forma como foi ocupada a cidade, eu acho, por isso que eu coloquei essa observação do viável, porque eu acho que nem sempre vai ser viável renaturalizar, mas pelo menos recuperar, né? Despoluir, enfim. E defendemos parques e áreas verdes públicas ao ar livre, principalmente em áreas de baixa renda, como forma de recuperar e, ao mesmo tempo, reinserir corpos d'água das cidades e comunidades brasileiras, trazendo assim benefícios tanto ambientais como sociais para as populações circundantes. É isso. Fiquem à vontade para falar, comentar, concordar, discordar. Vamos aí para isso. Foram os 3 pontos que eu escrevi, aí o outro é da Elisa. Mas estou esperando um feedback pessoal antes de passar para a Elisa. Acho que ali no primeiro, no lugar de prover meios, talvez prover infraestrutura. Só um detalhe, assim. Eu fiquei na dúvida. Eu falei mesmo porque eu tentei ser o mais... Não sei. Eu fiquei... eu não sei. Porque eu também estou pensando assim, às vezes também, não sei... Não, meios é mais abrangente. Foi mais abrangente pensando assim, tipo, sei lá, uma questão mais individual, não sei, assim, que às vezes você não tem a ligação pública do saneamento, mas uma fossa, não sei. Meios, formas. Tudo bem. Estava tentando ser mais abrangente mesmo. Mas é que fossa entra como uma infraestrutura também. André, já aconteceu isso com você uma vez, né? Questão de serviço como saneamento, você está falando em regiões de baixa renda, com uma taxa acessível, né, para pagar o que não cobrem, porque saneamento também encarece muito um espaço, assim, um lugar onde você vai morar. Infelizmente, a realidade é essa. Então, Não poderia colocar infraestruturas com custo acessível? Não custo, porque custo implica na construção dele, quanto vai custar aquilo, né, de construção e tudo, quando você fala de infraestrutura. Mas acho que mais no caso seria serviço mesmo, serviço de saneamento, tudo daqui a pouco. Desculpa, minha mãe, gente. Vou ter que sair daqui a pouco, mas enfim. Questão de serviço de saneamento mesmo. Quando a gente fala de custos, prestação de serviço, essas coisas, é isso que eu quis dizer. Eu não fiquei pensando se colocasse o Estado deve prover por um custo acessível, não sei como poderia estruturar a frase, ou com valores acessíveis, ou com, não sei, mas alguma coisa nesse sentido eu não acho bom, até para ficar mais redondo isso. Ou que não cobre.
É uma opção também. Embora muito utópica, ainda mais com o novo mapa, eu acho. Não sei se por meios adequados e acessíveis, como saneamento para desenvolvimento humano. É porque eu acho que só de falar acessível, acho que só Meios acessível. acessíveis? Não sei se só acessíveis. Talvez seja legal focar nessa questão do custo, baixo custo ou sem custo. Acho que isso é para deixar mais. Eu tinha um dos meus comentários ali, eu falei para a gente acrescentar, apesar de já estar nos posicionamentos de saneamento, a universalização do saneamento. Se a gente colocar algo do tipo e aí a gente põe a universalização do saneamento de forma a atender toda a população, garantindo, sabe, algo desse tipo, puxar essa universalização de uma forma que ela seja garantida para todo mundo de acordo com a classe social da pessoa, sabe, as condições financeiras. Então, quando eu vi esse comentário, eu ia comentar que, tendo no posicionamento já validado, não necessariamente não precisaria defender novamente a universalização em si, para não só uma questão de talvez de ficar repetitivo também, mas acho que se for uma coisa que vai acrescentar alguma coisa ao sentido do que estava lá, eu acho que faz sentido, mudou sentido. Enfim, é isso. Se vai para além do que foi definido antes, porque eu acho que só foi definida a universalização, não sei se teve alguma coisa assim mas poderia sim, eu acho que faz sentido também, mas eu não sei se o caso aí seria entrar nesse posicionamento ou um posicionamento à parte, a questão da universalização, mas... Acho que é melhor a gente usar esse primeiro seu mesmo e tentar adequar ele para que a gente deixe claro que essa garantia de saneamento ela tem que ser acessível. Talvez deixar um comentário aí falando isso e aí a gente vai pulando para os outros e depois a gente tenta fechar certinho isso. O que vocês acham? Eu ia até falar que eu acho bom, assim, se der, né, colocar nesse primeiro mesmo. Como já tem esse posicionamento em saneamento, aí a gente aproveitar isso que o André já escreveu. Beleza. Acho que pode fazer assim, então. Deixa um comentário, assim, para a gente depois refletir. A gente pode voltar aí, ou até depois, no início da próxima reunião, se der, a gente pode só rever esse, sabe? Só não sei se apagar o meu comentário já esse primeiro, se vai apagar todos os outros, porque eu fui respondendo um outro em vez de fazer novos comentários. Então, eu acho que vai, viu, Nath? Não apaga, não. Deixa por enquanto aí, depois a gente ignora. Vou só ajeitar. Eu vou deixar assim, tá? Como você tinha escrito, mas, enfim, é só para a gente pensar mesmo. Vocês querem... Bom, se bem que o André já leu os 3, né? Sobre essa questão de deixar viável, eu acho que tá bom. Acho que é importante. Esse segundo, para mim, também eu não estou de acordo, não tem nada a acrescentar. Respondendo a Bá. Gente, posso tirar uma dúvida?
Pode. Com relação aqui, quando fala de concursos públicos, de projetos, né? O GT, ele já conseguiu algum financiamento de verba pública para aplicar em algum projeto? Olha, projeto depende do tipo de projeto. Esse tipo de projeto que eu estou defendendo aí, no caso de infraestrutura e tal, como o Engaja não tem esse escopo técnico de fazer esse tipo de projeto, participar desse tipo de concurso. Mas escrever projeto para editar, mas é outros tipos de projeto, assim, dentro do que o Engaja trabalha, né, nessa questão, às vezes, da educação, tal, às vezes, né, uma vez eu lembro que a Bá trabalhou, tentou fazer, tinha um sobre artes, enfim, mas acabou não passou, não foi aprovado, eu acho. Mas, assim, tem outras formas de editar os projetos, assim, que tem a ver mais com o trabalho do Engaja, né, terceiro setor e tal. Mas esse tipo de projeto aí, no caso de infraestrutura mesmo, de ir lá intervir no local, não, porque não tem nem equipe técnica, assim, e não tem esse corpo técnico, não tem esse trabalho, não é o escopo do Engaja mesmo, assim, para participar desse tipo de trabalho, não. Desse tipo de intervenção. Sim, entendo. Obrigado por explicar. Sim. Eu acho importante colocar, né, isso, claro, defender isso no posicionamento da questão dos concursos mesmo, né, até porque é uma questão, existe, né, essa ferramenta, e muitas vezes acaba que alguns projetos são feitos com uma equipe única, às vezes dentro da prefeitura, e não tem essa... concurso é bom para a gente também, são várias propostas, né, então eu acho que selecionar melhor a proposta que seria mais apropriada, enfim, mas em relação ao engajamento em si, não, trabalhar nesse tipo de projeto, não. Sim, eu particularmente estou de acordo com esses outros dois, André. Esses dois que você leu, né? Esses dois do meio. Eu fiquei pensando só esse terceiro, será que tem alguma coisa parecida em sistemas de áreas verdes? A hora que a gente viu esse fim de semana, eu já não me lembro. Acho que não, né? Pelo menos não relacionado. Tem, né, defesa de áreas verdes, áreas de baixa renda, alguma coisa assim, falando, acho que lazer, alguma coisa, mas eu acho importante falar mais no sentido de ser um meio, né, de recuperar os corpos d'água, Uhum. dos parques e áreas verdes públicas, como uma forma, né, como eu coloquei, né, falando especificamente no caso dos corpos de água nas cidades, né? Nesse caso específico, porque não necessariamente a área verde sempre vai ter alguma coisa ligada a isso. Sim. Acho que faz sentido. Eu estou de acordo com esses dois, assim. Não sei se você tem alguma... Eu também. Eu acho que, pulando já para o último, se ninguém tiver em desacordo, Não, pode pular. eu acho que um dos comentários que eu fiz aí, agora eu percebi que essa forma que eu fiz de comentário ficou péssima, mas tudo bem. Eu dei como se fosse generalizar ali. O André escreveu: defendemos o aumento de áreas permeáveis. Eu acho que a gente podia generalizar essas áreas permeáveis como... eu tinha até colocado ele em algum lugar. Elaboração e implantação de soluções mitigadoras dos alagamentos e soluções adaptativas a eventos climáticos extremos. Aí, como a gente pôs
elaboração e implementação de medidas, aí dentre essas medidas, a gente está incluindo infraestrutura verde-azul, soluções baseadas na natureza. Não sei, acho que ficaria melhor, assim, porque a gente não está falando só de um tipo de solução, sabe? Entendi. Ô, Nath, você diz assim Tá, entendi. De generalizar essa solução para não ser só áreas permeáveis, mas outras. Isso, mas outras também. Entendi. Tipo, Pode telhados até- verdes, Uhum. enfim. A gente pode até deixar assim, como exemplo, né? Tipo, defendemos o aumento Isso, como... Pode falar, perdão. Não, era isso que você tinha dito, né? De medidas, é isso? Mitigadores e adaptadoras. Eu acho que seria mais tipo, defendemos medidas mitigadoras, tal, por exemplo, áreas verdes e Isso daí mesmo. Isso. Que um outro ponto também que a gente tem quando a gente fala do escoamento superficial, assim, são aquelas medidas que elas retêm e retardam a chuva, sabe? A distância que a chuva ela tem para cair numa área urbana e descer até o rio e causar alagamento, por exemplo. Então, quando a gente fala em telhado verde, por exemplo, a gente está fazendo isso, a gente está segurando a água por mais tempo dentro da cidade para ela não sair escorrendo para tudo quanto é lado. Deu para entender mais ou menos? Aí eu acho que isso seria mais abrangente. Entendi. Acho que pode ser, sim. Mas a gente pode até falar, porque esse último foi a Elissa, né? Que ela disse que escreveu aí. Depois a gente pode falar com ela para ver se, enfim, se ela queria dizer alguma outra Sim. coisa. Mas eu acho que fica bom, sim, dessa forma que você disse. Tá, beleza. Eu não tinha me atentado que tinha sido ela. Ah, não tem problema, não. A gente pode mudar, sabe como? Como sugestões. Que aí não apaga o que a gente escreveu. Aí eu acho que esses dois comentários meus aí, esses dois últimos, é mais ou menos sobre isso. Aí dá para pegar aí alguma coisa e ter uma noção mais ou menos. Eu vou tentar aqui, aí você me fala se tal que você pensou. Ah, peraí, não devia ter feito. Aumento. Ó, eu tinha colocado ali aumento de medidas estruturais e não estruturais. Gente, não estruturais tem isso, não? Acho que não. Se tem, eu nunca escrevi certo. Ai, meu Deus, estou escrevendo tudo errado. Só estruturais, tá. Aí eu acho que a gente pode pôr assim, ó, como soluções mitigadoras e adaptativas a eventos climáticos extremos. Aí é só apagar o dos alagamentos e soluções de novo. Ah, já foi, vai. Eventos climáticos. Isso. Aí fica mais geralzão. Aí pode para como, por exemplo, áreas permeáveis. E qual que era o outro? Esses de... Ah, eu tinha falado... que ela colocou, né? Dentre essas, inclui infraestrutura verde. Acho que essa última parte... Mitigadoras e adaptativas. Dentre essas, inclui infraestrutura verde e azul e soluções baseadas na natureza. Como jardins de chuva. É. E aí, nessas medidas não estruturais, entra também a questão das políticas públicas, sabe? E aí fica aí. Eu acho que fica bom desse jeito. Eu acho que era só isso que eu tinha comentado, aquilo tudo só para isso no final, mas acho que é isso.
Não, mas viu, não se preocupa não, porque Eu acho que a Nath tinha falado, tem aí também alguma coisa sobre planos aí, no segundo É tópico. verdade. Ah, aqui. é, tá Isso daí, esse na jogo, verdade, né? a legislação, ela já traz isso, né? Que a gente tem que, quando a gente vai fazer qualquer tipo de plano em cima do município, ou vice-versa, né? Ou um plano de uma bacia, a gente tem que integrar esses planos. E aí eu acho que é só importante a gente, tipo, reforçar isso e junto com a participação popular. Ô, Nath, eu copiei exatamente o que você escreveu para cá, para a gente ver como que fica. Deixa eu só dar um... Aí ficaria... Eu acho que é isso. Quando defendemos a realização dos planos setoriais municipais de forma integrada com a bacia hidrográfica e garantido a participação Uhum. De acordo também. Também ficou ótimo. Eu também estou de acordo. Eu vou... E a mudança no outro ponto também, para mim, estou de acordo. Eu achei que ficou bem legal. A Elissa não Também tem tô super problema de acordo. A Elissa não tem problema, mas eu acho que ela não vai ter problema com isso, assim. Não, acho que não. Mas eu deixei assim só para a gente explicar para ela, né? Uhum. Posso falar para ela depois. Nath, eu vou dar um resolvido aqui nos seus comentários, então. Por favor. Aí vai ficar só esse de acrescentar a universalização, né? Que a gente não mexeu, acabou não mexendo. Eu tinha escrito ali em cima, quando um mesmo posicionamento ele é válido para mais de um tema, tipo, a gente repete ele mesmo ou a gente escolhe um tema só para deixar ele? Como que vocês fazem? A gente não precisa... A gente pode até copiar e trazer, vamos colocar ou não. Mas, por exemplo, se ele já está validado, não precisa ser validado de novo. Se for o posicionamento igualzinho, né? Claro. Mas se a gente for fazer, por exemplo, como eu falei, se a gente for fazer um posicionamento falando de universalização da água, mas que tiver alguma coisa para além do que foi feito antes, aí, no caso, teria que validar novamente. Mas se fosse para pegar exatamente aquele posicionamento e trazer para cá, não precisa mais, porque já foi validado. Entendi. Eu acho que Copiaria igual. alguma coisa. Mas eu acho que tem coisas que às vezes mudam, assim, dependendo da perspectiva que você está olhando. Tipo esse das áreas verdes, né? Por mais que no sistema de áreas verdes a gente defenda áreas verdes públicas, enfim, aqui a gente está numa perspectiva dos corpos d'água. Sempre tem alguma, eu acho, né? Geralmente a gente coloca uma perspectiva diferente, assim, que acaba... É isso que eu estou comentando. Se tiver uma perspectiva diferente, alguma coisa nova, aí tem que validar novamente. Mas se fosse, por exemplo, o caso de sugerir, tem tal posicionamento aqui, podia ser igual lá em gestão de resíduos, enfim, não sei. Ou lá em saneamento, o mesmo posicionamento igual. Eu, na verdade, acho que nem precisaria copiar, sabe? Mas se for, não precisa também validar novamente, se for o mesmo posicionamento. Porque eu acho que é isso, tipo, por exemplo, essa da universalização do saneamento, apesar dele estar muito ligado com a água, na verdade ele é um posicionamento de saneamento, né? Eu acho que não tem a necessidade da gente repetir nas águas urbanas. Só se a gente colocar aí na perspectiva da água, né? Tipo, prover meios como saneamento, não sei se deu para entender, assim. Eu entendi, sim. Acho que tá ok. Mas é isso, gente. Eram esses. Assim, a gente deixa aberto se vocês quiserem ir escrevendo durante a semana, depois lembrar de alguma coisa. A gente pode ir escrevendo, depois a gente rever esses novos. Porque eu acho que até pelo horário, assim, essa hora eu, pelo menos, já fico meio sem criatividade. Assim. Batemos o recorde novo de 2 horas de reunião. Não era para ser, mas enfim, né? Hoje a gente conversou bastante. E eu tô conseguindo ficar até o final, graças à pandemia, né? Que agora eu tô de home office, eu não tenho mais compromisso às 9.
Agora Mas é eu tô... isso. Mas eu acho Eu que anotei 2 tópicos aqui, só para depois, não sei se pôs na ata, para a gente dar uma olhadinha depois, que é a questão dos sistemas costeiros e da privatização dos Ai, serviços deixa de água, ou até mesmo da água, né? Se quiser colocar o nome aí já no documentário, é Bottled Life. É bottle, assim, né? É off-life, é isso? É assim? Não, é Bottled Life. Ixi, peraí que eu vi que você colocou no chat. Quer que eu... Eu tinha... Vou Mas eu mandei... ressuscitar. Agora que eu vi. Eu mandei o link pro meu WhatsApp, eu vou passar, porque aqui eu tô no computador. Tipo, a escrita Tá, eu o não... link que eu mandei é só do trailer, mas tem online, eu posso buscar também e mandar depois. Tá, tranquilo. Vou deixar aqui espaço, mas eu empurro. Eu vou colocar aqui só pendências que ficaram... Peraí. só sugerir também, uma coisa que eu acabei percebendo que eu não fiz, eu não acho que aparentemente ninguém fez. Não sei se alguém fez, mas eu acho bom a gente dar uma olhada mesmo naqueles outros posicionamentos. Qual? Tanto da campanha como da visão. A visão tem uns posicionamentos sobre ecossistemas aquáticos, talvez alguma coisa que tenha relação também. Ah, é verdade. E os da campanha também, né? Como a Bá tinha falado, né? Que acho que não chegou a ser. Não chegaram a ser validados. Gente, qual que era o outro? Era essa questão das cidades costeiras. Ah, e o posicionamento lá, né? Mas aí já está no documento. Visão da... A visão e a campanha falam aí também, amiga. Que foi aqueles posicionamentos que a Bá disse que talvez não foram nem chegaram a ser validados, talvez não tenham chegado nem a ser validado mesmo. Beleza. Então, aflição quando fica aquele azulzinho. Mas é isso. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela discussão de hoje, por terem ficado até essa hora. Obrigado, Sei que é um pouco cansativo, né? Mas, assim, eu realmente acho muito importante. Olha quanta coisa a gente discutiu, sabe? Para pensar, enfim, porque às vezes o GL dá uma base, mas tem mais coisas que a gente precisa refletir. Sim. E Desculpa aí, aí o atraso no início da reunião, acho que também demorou por causa disso, mas foram vários sustos. não, Foi Obrigada, bem legal gente. mesmo. Foi legal mesmo. Gratidão aí obrigada, gente, pela pelo presença. bate-papo. Boa noite. Boa Boa noite, semana. gente. Para vocês Boa também. semana.